Olá pessoal, estamos de volta e nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar na camada base do nosso Land Speeder. No vídeo passado a gente passou uma camada de primer, certo? Nele, mas como vocês podem ver, o primer ficou todo manchado. Eu poderia passar uma nova camada de primer nele, mas o que foi que eu resolvi? Como eu não sei como é que eu vou trabalhar os decals dele, eu não sei se os decals vão ficar brancos ou se eu vou deixar alguma cor por cima para ficar mais claro. Então eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi passar uma camada de branco em cima desse Land Speeder para que ele fique totalmente branco e a partir disso eu possa trabalhar a ideia que eu queira nele. Então eu fiz um pouco de tinta branca. Estou usando essa tinta aqui da Acrylex. E a gente vai começar a trabalhar um pouquinho por causa disso. Eu estou usando aquele diluente que eu preparei. Então a secagem dele vai ser um pouco mais rápida, mas eu tenho que ficar prestando atenção, principalmente nos excessos. Por exemplo, a tinta branca ela vai secar com a relativa facilidade no bico e eu tenho que ficar de olho nesses excessos que eu vou ficar passando aqui e ali, para ele também não acumular e eu não acabar fazendo besteira nele. E esse é um ponto que eu tenho que trabalhar nisso com uma certa facilidade. É por isso que a maioria das vezes o pessoal usa primer preto. Porque tirando a cor preta, qualquer outra cor que você jogar por cima, ele vai ficar de uma fácil visualização. Também eu vou ter um pouquinho daquele problema de trabalhar o aerógrafo em cima disso e as camadas de tinta que eu vou trabalhar em cima dele. Essa questão da pressão do aerógrafo é algo que eu tenho que trabalhar com a força do aerógrafo, é algo que eu vou ter que trabalhar bastante, porque como eu disse algumas vezes, eu trabalhei só com tinta automotiva e vocês sabem disso. Opa. Trabalhar com tinta automotiva, ela tem uma cobertura totalmente diferente. Certo? Ela tem uma cobertura totalmente diferente. A cobertura dela é muito maior que a da tinta à base d'água. E uma coisa que eu percebi, que a cobertura
do branco é muito leve. Ou seja, talvez eu precise de 2 ou 3 camadas de tinta branca para ele ficar num nível bom. É claro, eu não quero deixar ele totalmente branco, porque a minha ideia aqui não é essa. É muito mais retirar algumas imperfeições que o primer pode deixar por causa desse excesso, por causa dessas manchas, que se vocês não viram, vão ver. Que, assim, um dos carros que a gente tava trabalhando, o carro vermelho, eu tô gostando muito de trabalhar com tinta à base d'água e com esse diluente, mas o meu único problema é como esse diluente ele seca rápido e se eu não tomar cuidado, no meio da pintura, ele pode entupir o bico do aerógrafo. Mas a velocidade de secagem é excelente. A cobertura é bem razoável. Como eu disse, o branco é uma cozinha meia ruim de se trabalhar. É a segunda vez que eu estou pintando com branco alguma peça, principalmente com pincel. É horrível de você ficar passando camadas. Mas tá dando tudo certo. Como eu disse, a ideia aqui não é deixar ele totalmente branco. É apenas melhorar essa camada do primer Opa, foi demais. Pisei demais no lá. E isso é ruim. Sim. A minha ideia aqui é muito mais deixar o branco mais nivelado para que a gente possa em coisas futuras, para que a gente possa trabalhar melhor algumas partes algumas partes da pintura mais clara. Então essa quantidade de mancha ela tem que ser reduzida. Eu senti essas manchas atrapalharem, principalmente na hora da pintura do carro vermelho. Eu acho que... Merda. Eu acho que o meu principal problema aqui, agora, na questão do controle, tá sendo o ponto
do aerógrafo 0.5. Talvez eu tenha que trocar para um bico 0.3. Mas eu não sei quais dos meus aerógrafos estão com o bico 0.3 e qual é o que está com o bico 0.5. Porque um bico, apesar do bico 0.5 tá trabalhando com uma certa excelência, eu ainda tenho que me acostumar um pouco com o tipo de trabalho fazendo esse controle. Eita. De novo. Esse tipo de controle ainda tá um pouquinho complicado para mim. E realmente, branco em cima do primer branco é um negocinho meio complicado de se trabalhar, viu? E eu entendo porque o pessoal usa primer preto para quando vai trabalhar com as miniaturas. Além do ponto do... Ó, um escorrido aqui embaixo. Eu entendo agora o uso do primer preto para trabalhar algumas pinturas de miniaturas. Porque o primer preto te dá a ideia do pré-sombreamento. Te dá a ideia não, te faz o pré-sombreamento que depois você não precisa fazer o sombreamento. Ou seja, você adianta metade do seu trabalho. Você só precisa clarear as partes que tem que ser mais claras. E aprender a controlar o volume do aerógrafo é meio chatinho. Mas, por causa daquele problema motor, como eu disse, é extremamente desconfortável trabalhar com aerógrafo que não for de ação simples. Para mim, o aerógrafo não é aquela maravilha de alinhamento. Isso eu tenho que... não posso negar. Mas assim, todos os aerógrafos que eu comprei,
eu tenho que dizer que esse da Wonder, esse em específico que eu estou trabalhando agora, foi o melhor. Fiquei extremamente chateado. Acabou a tinta? Bem no finalzinho. Fiquei extremamente chateado do meu peixe ele ter dado problema. Mas isso, acreditem ou não, isso só me deu mais vontade de querer comprar um gato. Gastando um pouquinho dessa tinta final, uma pulverização mais longa. E encerramos. Deixa eu colocar você aqui. Começar a limpeza do bico. E colocar o fluido de limpeza aqui dentro também. Dá logo uma macetada de leve. Pronto. Deixa eu tampar aqui, daqui a pouco a gente volta. Detesto quando a tampa do aerógrafo cai para baixo dos móveis. Pronto. Deixa isso